E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com uma super aula sobre as 5 linguagens do amor. Então a gente vai conversar sobre cada uma delas um pouquinho, mas antes eu preciso fazer um aviso para vocês. A gente não pode, essa aula ela pode ser extremamente prejudicial se você assistir essa aula com o seguinte espírito: eu vou descobrir qual é a minha linguagem do amor para exigir que a outra pessoa me ame. Então, depois de assistir essa aula, você vai chegar pro seu marido e dizer assim: amor, deixa eu te explicar aqui. A minha linguagem do amor é presente. Então, você vai precisar me dar presentes o tempo inteiro, né? Não é isso que deve motivar a nossa aula. O que deve motivar a nossa aula? Você vai prestar atenção nessas linguagens do amor e você vai olhar para as pessoas à sua volta. É você quem vai amar. Você não vai obrigar. Amor não se cobra, né? Você motiva as pessoas, você abre o coração das pessoas por meio do amor que você dá a elas, né? Para que elas aprendam a amar de volta. Então não adianta cobrar. Você vai ensinar a amar amando. Não adianta nada você ficar lá e inventar uma nova neurose na tua família por causa de uma aula que você assistiu aqui comigo, né? Então, preste atenção. O que você vai fazer? Assistir a aula, perceber as linguagens do amor e observar as pessoas da tua família. Poxa vida, o meu marido, ele se sente amado desta forma. Os meus filhos se sentem amados desta outra forma. Então, você vai se colocar a serviço, né? O que é muito importante também? A gente saber que nós que estamos nesse processo de aprendizado, a gente bebe da fonte do maior amor. Então, todas essas linguagens do amor, elas são superficiais se eu compará-las à oração, né? Então, na minha oração, eu me sinto profundamente amada. Eu não preciso ficar ali mendigando o amor dos outros. E aí, me sentindo profundamente amada, né, eu transbordo este amor, né, por meio dos meus serviços, por meio dos presentes, por meio do cuidado, da atenção plena para as outras pessoas, né? Então a gente precisa ter essa postura de pessoas plenas para então assistir toda essa aula, né? O que eu vou começar falando para vocês? Às vezes existe uma dissidência dentro da nossa casa, porque as pessoas não entendem por amor os nossos atos, que pra gente é amor. Então vamos dizer o seguinte, que eu passo o dia inteiro dando presentes pro meu marido. Eu me esforço, eu arrebento meu cartão, eu não saio de casa sem trazer uma coisinha pra ele, uma comidinha, eu sair pra comer com as minhas amigas, eu trago um doce pra ele. Então, porque a minha linguagem, eu me sinto amada ganhando presentes. E eu acho que o meu marido também. Só que o meu marido não entende essa linguagem do amor. Ele tem uma outra linguagem de amor. Por exemplo, para ele, muito mais importante do que eu trazer um docinho no final da minha reunião com as minhas amigas para ele, é eu lavar a louça, é eu ajudá-lo de alguma forma no trabalho dele, é eu ver que ele tá ali na biblioteca, tarde da noite com um projeto, e eu chegar para ele e dizer: amor, você precisa de alguma ajuda aqui nesse projeto? Vamos sentar junto para eu te ajudar? Porque o meu marido é amado, né, por atos de serviço, e eu sou amada por presentes, né? Enfim, eu me sinto amada quando ganho presentes. Então existe ali uma falta de comunicação, uma fissura nessa comunicação. Então a gente precisa compreender a linguagem do outro, porque quando a gente quer amar, a gente quer amar de uma forma que o outro se sinta e entenda, né, que é amado. Então vamos estudar todas as linguagens do amor para que a gente consiga amar as pessoas da forma como elas gostam de ser amadas, como elas compreendem, né? Para que a gente não fale latim e grego, né? Grego e hebraico dentro da nossa casa, para que a gente fale a mesma linguagem e a gente consiga fazer com que os corações se expandam, que a nossa casa seja uma casa de maior harmonia, né? A primeira linguagem do amor que eu quero conversar com vocês é sobre as palavras de apreciação. Então existem pessoas que se sentem muito amadas quando são elogiadas, quando são chanceladas, quando a gente consegue de alguma forma afirmar, né, as qualidades dela. O que acontece, pessoal? Hoje, às vezes, a gente tem uma determinada amizade e a gente acha que a boa amizade é a amizade da crítica construtiva. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, a crítica e a censura, mesmo que ela tenha lá no fundo uma boa intenção, ela nos paralisa. Então, quando a gente é muito censurado, né? Por exemplo, eu tô dentro da minha casa e a minha esposa tá falando: fulano, por que você não vai na academia? Dali 3 segundos, Cicrano, por que você não vê se você não consegue um melhor trabalho? Eu tô querendo e desejando o bem daquelas pessoas. Eu quero que ela emagreça, eu quero que ela procure um trabalho melhor, eu quero que ela fique menos no celular. Mas diante de muitas críticas, a gente está acostumado com isso. As nossas relações, elas são permeadas pela censura constante e a crítica. O que acontece? Eu mudo? Não, eu paraliso. Às vezes é complicado,
né? Existe uma frase de São Francisco de Assis que diz assim: evangelize, 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 se necessário use palavras. As pessoas se convertem muito mais pelo nosso testemunho de amor, pelo nosso olhar misericordioso, pelo nosso acolhimento a elas, do que propriamente pelo blá, 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 pelo proselitismo constante. Principalmente quando essa crítica, ela transforma a nossa casa numa casa atribulada, confusa, sem harmonia, né? Então a gente vê, por exemplo, que nessas palavras de apreciação, que são extremamente necessárias dentro de casa, algumas pessoas, elas são mais aptas a receberem amor dessa forma. A própria Bíblia, em Provérbios, ela diz, né? O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa, ela é capaz de animar. Então aquela mulher que não passa o tempo inteiro falando cobras e lagartos, ou aquele homem que não traz aquela melancolia violenta para dentro de casa. Nós sabemos quais são os problemas da nossa família. Não precisa que a gente fique lembrando um ao outro dos nossos problemas, das nossas ansiedades. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? O tempo inteiro. A nossa casa, ela precisa ter uma linguagem de amor, de elogio, de acolhimento, muito mais do que reclamação, né? O que a gente precisa falar, pessoal? As palavras, elas precisam ser, certo? Gentis, elogiosas, de gratidão, de perdão verdadeiro, de encorajamento. Elas não precisam, ou melhor, elas não podem ser falsas, mentirosas, né? Mas entenda, uma coisa quando ela é falsa é porque ela é contrária à verdade. Não é porque ela é contrária ao meu sentimento. Então, meu marido chegou em casa e eu tô exausta. A única coisa que eu quero fazer é reclamar. Aí eu abro a minha boca e digo: meu amor, que bom que você chegou cedo hoje, né? Sente que eu tava com tanta saudade de você, você me fez tanta falta nesse dia. Pode ser que eu não esteja sentindo aquilo naquele momento, mas aquilo é a verdade. Eu senti falta dele, porque na nossa relação de complementariedade, ele é um ponto fundamental. Então entendam, mentira é quando eu vou contra a verdade. Mas se eu vou contra o meu sentimento ali, se eu mortifico o meu sentimento de gritar, de reclamar, de ser chata, de ser amarga, eu não vou estar sendo falsa, né? Eu vou, na verdade, fazendo com que os meus lábios precedam o meu coração. Então eu elogio quando eu não quero elogiar. Mas eu estou, na verdade, prestando um serviço à verdade que eu consigo reconhecer com a minha inteligência, muito mais do que com os meus sentimentos ali daquele momento, né? Então o que acontece? Como eu disse pra vocês, a crítica e a censura geram paralisação, inimizade, comparação, competição, né? Então, por exemplo, eu estou me dando muito bem no meu trabalho e meu marido não foi tão bem. Diante dessa realidade, em vez de eu conseguir desafiá-lo da melhor maneira, e mesmo que eu consiga desafiá-lo, vamos dizer ali que seja um casal de coléricos, essa competição, né, para os casais coléricos é orientado que eles não tragam a competição para dentro de casa. Essa competição, ela nem positiva é. Pelo contrário, ela vai fazer com que aquelas duas pessoas sejam inimigas em vez de compartilhar a mesma vida. Então, o que a gente quer com essas palavras de apreciação? A gente quer, né? Não que a nossa casa seja uma casa de bajulação falsa. Ai, filhinho, você é lindo. De chateação, de bajulação, né? É de mimo. Não, muito pelo contrário. A gente quer a promoção do bem do outro, né? Não é manipulação vazia, mas é trabalhar para um diálogo amoroso, de preocupação dentro da minha casa. Então faça essa experiência na sua casa, comece a falar, comece a usar as palavras da sua casa para o bem, né? Para que essa forma de amor, essas pessoas comecem a se sentir amadas por essa forma de amor, né? O que acontece? Só mais uma coisa. As palavras de apreciação, elas podem ser ditas para a pessoa, né? Para outras pessoas indiretamente na frente daquela pessoa. Então a gente tá todo mundo na mesa e eu digo pro meu filho, seu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele faz isso, ele faz aquilo. Eu posso usar a palavra de apreciação na frente daquela pessoa ou melhor ainda, com outras pessoas. Mesmo que aquela pessoa não saiba que você tá falando bem dela. Por quê? Porque uma hora ou outra isso chega. Do mesmo jeito que a maledicência se espalha, né? A alegria com a boa honra do outro, quando a gente fala bem do outro, também chega a essa pessoa com alegria, né? Então, as nossas palavras de apreciação podem ser dadas destas formas. Ou diretamente à pessoa, ou indiretamente na frente daquela pessoa, ou para outras pessoas que estão ao nosso redor, na certeza de que um dia aquilo chegará a ela como um presente que foi enviado ali pelo correio e demora um pouquinho para chegar, né? Então, são essas as palavras de afirmação. Outra coisa, pessoal, tempo de qualidade. Às vezes a gente quer muito dar para as pessoas experiências, né? A gente quer dar a elas presentes muito caros,
Mas se dar através da doação de tempo e de atenção, às vezes, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, hoje em dia, num tempo em que a gente está tão alienado com o virtual, a gente está sempre sem tempo nenhum, porque nós estamos sempre na televisão, na internet, no meu celular, eu não consigo tirar os olhos do meu celular. Você conseguir doar atenção plena para aquela pessoa é um ato violento de amor. E muitas pessoas, elas são necessitadas desse momento. Eu já falei para vocês lá no WhatsApp, né? Que é muito importante que a gente faça isso de uma maneira intencional. Então, a cada 15 dias, uma vez por semana, não sei qual é a condição, a situação de vocês, mas que vocês fiquem sozinhos, né? Ou até mesmo os filhos, procurar ter um tempo para cada filho. Justamente para que a gente consiga esses momentos de atenção total. Então a gente cria um local, faz uma boa comida, está ali, né, diante daquela pessoa, sem tantos problemas, sem uma pauta de problemas, né? Isso é muito interessante. O que acontece? Quais são as dicas para essa ideia de um tempo de qualidade doado para essas pessoas, né? Para a pessoa que eu amo? Primeira coisa, eu preciso dar a atenção plena. Eu preciso olhar para essa pessoa. E prestem atenção. Esse contemplar, esse olhar amoroso, essa contemplação amorosa do outro, ela é tão interessante que ela tem até a capacidade de fazer ressuscitar o afeto do meu coração. Então, por exemplo, eu paro para olhar o Rubinho, ou então o Rubinho para de me olhar, para me olhar. Enquanto eu falo, ele presta atenção em mim. E ele vai fazendo memória daquilo que me chamou a atenção, daquilo que chamou a atenção dele. Da mesma forma, quando eu olho ele falar, eu não vou tentar olhá-lo com uma ótica da crítica, né? Eu não estou tentando ali naquele momento fazer com que uma pauta seja cumprida, então não estou tentando resolver problema, ele não está comigo numa reunião de trabalho, mas eu estou contemplando ele amorosamente, eu estou olhando para ele, poxa vida, como os olhos do Rubinho são profundos, como aquilo que ele me fala é tão importante para mim, como é bom estar com ele. Então essa contemplação amorosa faz com que a gente abra os olhos para aquilo que a rotina e o cotidiano fizeram que a gente esquecesse, né? Então a gente consegue contemplar amorosamente o outro e o amor, o afeto do nosso coração, ele vai crescendo, né? O que acontece? É muito importante, principalmente, essa dica é para os homens, né? É muito importante que nesse momento, né, principalmente quando a pessoa ela vai abrir a vida dela, é importante que os nossos momentos a sós não sejam momentos só de reclamação, de desabafo. Mas se porventura, né, aquela pessoa que é amada com tempo de qualidade, ela acabar desabafando, é muito importante que o homem ele perceba que o que aquela pessoa quer é falar para elaborar melhor os pensamentos e tomar decisões autônomas. Muitas vezes, quando a gente está em crise e a gente precisa ser orientado, eu não sei se vocês sabem, mas essa palavra orientar é uma palavra cristã, né? Porque Cristo é o sol que nasce, né, no Oriente. Então, orientar é levar para Cristo. Então, nós precisamos orientar as pessoas que estão ali conosco. Mas se nós só dermos a decisão, a solução, calma, isso é muito fácil. Pode ser que aquela pessoa não viva o processo que ela precisa viver. Então, às vezes, quando a gente está desabafando, o outro, ele tem a solução na mão. Ele fala, olha, é muito simples. Mas você precisa passar pelos passos do processo para absorver aquilo da melhor maneira e, então, tomar a sua decisão sozinho, né? Então, é importante que na hora que a gente desabafar, que tiver uma conversa mais difícil, que o outro escute de uma maneira ativa. Não adianta estar no celular e falando, escuta, tenta entender, faça perguntas pertinentes, perguntas abertas, né? E, obviamente, a gente não vai passar a vida inteira nessa DR, porque ninguém tem paciência também para passar a vida inteira desabafando ou ouvindo desabafo, mas que naquele momento haja aquela atenção plena e a gente consiga conversar da melhor forma, né? E você auxiliando essa pessoa a tomar as suas próprias decisões. Dicas, né? Dicas claras. Desligar os eletrônicos e tudo que dispersa a atenção. Desliga tudo, deixa o celular no canto, faz uma combinação. A partir das 8 horas a gente não usa mais celular, eu não sei qual vai ser a tua combinação. Mas essa ideia de assistir filme junto não é tempo de qualidade. Os dois virados assistindo televisão não é tempo de qualidade. É importante que a gente realmente esteja um diante do outro para que esse tempo de qualidade seja exercido da melhor forma, né? Eu preciso gastar o meu tempo. Lembra que eu falei para vocês que tempo é precioso? Não adianta ser rapidinho ou enquanto eu dirijo para o trabalho. Eu preciso falar, olha, eu tenho muitas coisas para fazer, mas este tempo aqui é da minha esposa. Se você puder falar isso na frente dela, né, falando aqui com a sua secretária, fulana, não, hoje à noite não marque reunião porque eu quero ficar com a minha esposa. Ou dizer aos meninos, ó, uma vez por mês eu não vou pro futebol porque eu vou ficar com a minha esposa, é o momento dela, né? Deixa ela entender, perceber que ela está sendo
colocado em uma situação de destaque. Ou o seu marido também. É importante que você mostre que você gastou tempo pra ele, né? Amor, tô preparando, manda mensagem, ele tá no trabalho. Amor, tô preparando a nossa comida. Amor, fui no mercado hoje. Dá a dica também, não deixa ele, não espera que ele vai reconhecer sozinho, né? Todo esse esforço que você fez, porque senão depois você se frustra, né? Preste atenção, você tá lá pra amá-lo, não é pra exigir dele qualquer coisa. Outra coisa, ouça com atenção, já falei isso pra vocês, né? Faça algo junto. Então, por exemplo, o meu marido, Rubinho, ele tem uma loucura. Ele adora ir em sebo. Não é nem comprar livro, mas ele adora ir em sebo. E eu não é o meu passeio favorito. Eu prefiro comprar na Amazon, na estante virtual. Pra mim, o livro tem que ser aquele ali, exatamente aquele livro que eu tô querendo, né? Pra mim, não é muito legal fazer esse trabalho de garimpo. Ver o que é legal, ver o que não é. Mas como o Rubinho, ele tem uma cultura muito maior que a minha, né? Pra ele é interessante. Ele gosta de ver as datas das edições, das publicações, das editoras que foram fechadas. Ele tem interesse não só pelo conteúdo do livro, mas pelos livros. Mas muitas vezes na minha vida, eu decidi que era importante naquele momento que eu fosse ao sebo com ele e que a gente passasse ali algumas horas juntos. Então, esse tempo de qualidade, ele pode ser gasto também fazendo alguma coisa que o outro gosta. Correndo, andando de caiaque, não sei o que seu marido gosta de fazer, o que a sua esposa gosta de fazer, mas fazer algo com ela, né? Ter intimidade, obviamente esses momentos eles precisam ser momentos de intimidade, em que você realmente expõe não só a superficialidade dos debates, daquilo que você tá falando, né? Por isso que é tão bom, gente. Eu tô preparando um curso pra vocês, muito legal. E esse curso, ele tenta também, uma das realidades, tirar as mulheres da superficialidade. Porque se você não tem um processo, se você não vive um processo de autoconhecimento, se você não vive um processo de vida intelectual, de oração, você acaba ficando só aqui, ó. O seu assunto é só a vida do outro. O seu assunto é só o que tá passando na novela. Enfim, se falava, né? São só, não é nada. Não tem, é tudo etéreo. Né? Nada é muito aprofundado. É simplesmente, as suas opiniões, elas não demandaram tempo para você ter aquela opinião. Então ela não vale tanta coisa. Então a gente precisa que as meninas saiam da superficialidade que esse mundo de TikTok, né, colocou. E passem a viver uma vida mais profunda. Então isso é muito importante. E eu tô preparando um curso, depois eu vou falar pra vocês mais sobre ele, né? Mas é justamente essa ideia. Pra ter intimidade, eu tenho que ter uma profundidade pra poder expor ao outro, né? E o outro também, pra que essa relação ela seja verdadeiramente íntima e não só superficial. Criar memórias, né? Vamos juntos, depois pra termos histórias pra contar, uma viagem que a gente faça junto. Interessar-se pelo parceiro, né? Pelas coisas que o outro gosta. Às vezes a gente despreza tanto as pessoas que a gente não tem o que conversar, a gente não tem mais empatia com o outro, né? O meu diálogo, ele precisa ser solidário, né? Ele não pode ser um diálogo que eu fico sem paciência ou que a pessoa expõe uma coisa, amor, hoje no trabalho aconteceu isso, isso, isso. Aí você diz, mas também você tá sempre desatento. Acabou o diálogo aí. Muito provavelmente ele não vai lhe contar nas outras vezes que ele passar pela mesma situação. E pior, pode contar a outra pessoa. Então você precisa ser muito aberta ao seu marido, para que você seja essa coluna para ele, né? Não outras pessoas do mundo. Então, outro ponto importante, tem muita coisa para falar, mas a gente tem pouco tempo, né? Outro ponto importante, expurgue a maledicência do seu relacionamento. Eu sei que tá todo mundo falando, como é bom fofocar com o marido, falar da vida do outro, mas a maledicência é um pecado e ela lança, né, raízes no nosso coração e dá frutos a outros pecados. Então você tá aqui falando da vida do outro, reclamando, daqui a pouco nasceu a inveja. Ou se não nasceu a inveja, porque você tá falando, fulano comprou uma fazenda nova, está com 2.000 cabeças de gado, a fofoquinha aqui. Aí, dessa fofoquinha aqui veio a inveja, ou vem o orgulho. Fulano, você nem sabe, ontem na festa o cicrano bateu na fulana e vem o orgulho. Ainda bem que a gente não é assim. Não pode sair coisa boa de fofoquinha, de maledicência. Então expurgue isso aí do seu coração, porque você vai acabar, no fim das contas, né, ou irado, ou orgulhoso, ou cheio de egoísmo, ou cheio de inveja. Simplesmente expurgue essas conversinhas do seu relacionamento, né? O que mais que eu posso falar pra vocês? Vamos para a outra... só uma coisinha aqui, isso é importante. Se o seu relacionamento, ele é cheio daquela briguinha, ele vive no videogame, eu odeio quando ele sai pro futebol dos amigos, muito provavelmente a sua esposa, né, ou o seu marido que tá ali cobrando isso ao contrário, né, carece de tempo de qualidade. Então, se você tem esse problema, poxa vida, eu quero ir pro futebol com os meninos, dê à sua esposa o tempo de qualidade que ela precisa.
meia hora antes, 40 minutos antes, chega em casa relaxado. Se você chega em casa igual uma bala, cadê minha chuteira? Tô ansioso pro grupo, fica mandando mensagem e tá ansioso porque a gente vai, além do racha, a gente vai comentar os gols do campeonato. Se ela percebe isso, olha, poxa vida, o tempo de qualidade que não é dado a mim, é dado ao outro. Uma vez eu vi uma menina falando, eu nunca vi o meu marido chorando por mim. Quando eu o vi chorando no final do campeonato, que o time dele tinha perdido, eu queria matar, eu queria quebrar a televisão em pedaços, né? É um tipo de ciúme. É uma imaturidade? É uma imaturidade. Mas uma forma da gente lidar bem com isso é isso. Dê tempo de qualidade à sua esposa, ao seu marido, antes que ele, né, vá, antes de fazer as suas coisas, antes de sair para realizar as coisas da sua vida, né? Outra coisa, vamos lá. Toque físico, né? Quem é que é amado por toque físico? Eu não vou falar pra vocês da experiência sexual, mas quem é amado por essa realidade do toque físico tem a experiência sexual, tem a relação sexual conjugal como um ponto muito importante no relacionamento. E aí, às vezes, isso gera algumas dissidências, né? Então, você tem, para determinadas pessoas, às vezes, o ato conjugal não tem uma importância tão forte como é para outra pessoa. Mas a gente não vai falar disso aqui nessa aula de hoje. O que eu quero falar pra vocês como toque físico é muitas vezes aquela realidade, aquela expressão de amor que ela não é somente sexual. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, meu marido vai no show do fulano comigo e ele não fica perto de mim, né? Eu acho que ele não me ama, eu acho que ele não gosta de mim, porque ele não fica me beijando, ele não é carinhoso comigo, né? Às vezes aquela pessoa não compreende aquilo como uma linguagem de amor, né? E aí a outra pessoa compreende e fica aquela dissidência. Então é importante que você, já mais uma vez, eu não tô dando essa aula aqui pra você cobrar do seu marido que ele lhe ame da forma como você quer, ou a sua esposa, né? Eu estou dando ideias pra vocês para que você perceba se o outro precisa ser amado dessa forma. E o toque físico, pessoal, ele é muito amplo. Então é o beijo de bom dia, é você estar na mesa do café da manhã e segurar as mãos daquela pessoa, é você estar no carro, né, e você segurar a mão dela, é você passar a mão no ombro no momento de dificuldade, é você ter o costume de abraçar, né, diante de uma realidade simples do dia a dia, ou um momento de dor, ou um momento de muita felicidade, né. Só que o que acontece? Por que essa parte ela é tão complicada, né? Essa parte ela é muito complicada porque hoje em dia nós somos feridos e muito feridos na nossa sexualidade. E muitas vezes isso é expresso, né, da pior maneira possível. Então tem pessoas que não suportam o toque físico, né? Tem pessoas que têm feridas tão profundas nessa realidade do toque físico que elas não conseguem se sentir bem com outra pessoa tocando, com outra pessoa segurando. Elas se sentem até mesmo agoniadas com aquilo. Isso é um problema seríssimo, né? E a gente precisa de terapia, a gente precisa ali ir ao nosso passado para compreender quais foram as realidades que geraram. A gente precisa se reconciliar com o nosso passado para que a gente viva muito bem essa expressão de amor. O nosso corpo, ele é templo, ele é sacramento da nossa alma, ele é a expressão visível da nossa alma. Então é muito importante que a gente consiga se relacionar bem também por meio do nosso corpo, né? Então a gente precisa muitas vezes de uma cura interior nessa realidade. Mas se o meu marido, se a minha esposa é amado dessa forma, é importante que de maneira intencional, no começo é até um pouco estranho, mas com o tempo vai se tornando mais involuntário, digamos assim, vai se tornando menos intencional, mais espontâneo, né? Porque eu aprendi a estar de mãos dadas com aquela pessoa, porque para ela é muito importante que a gente ande de mãos dadas, né? Então eu preciso saber o que eu preciso fazer para amar aquela pessoa através do toque físico. O que acontece? Nós também não somos educados, né? O corpo também é educado. A forma como nós nos movimentamos também é educado. E nós não somos educados para isso. E o que acontece? Às vezes nós somos descuidados. A gente tem uma forma de agir desengonçada. É como se a gente não tivesse passado ali da adolescência. Então a gente dá tapas, né? Assim, a gente afasta a pessoa através da nossa linguagem corporal. E aquela pessoa, menos inconscientemente, que é amada pelo toque físico, ela sente esse afastamento. Que é uma falsa expressão, é uma falsa linguagem. Não é que eu não te amo. É que eu te amo de outra forma. Mas essas ações violentas, né, elas são muito complicadas. Pessoal, quem é amado pelo toque físico não pode apanhar. Não pode sofrer violência física, criança, né? Isso é muito complicado. Porque justamente do mesmo jeito que para elas o toque físico tem uma mensagem violenta de amor, um toque físico agressivo gera feridas no coração daquela pessoa muito grandes. Então, ela se sente muito, muito pouco amada. Ela se sente muito abandonada quando eu sou grosseira, né? Como eu disse pra vocês, o toque físico,
ele é muito importante através do toque físico, né? A gente, por exemplo, quando a gente amamenta o nosso bebezinho, tá ali, né, peito com peito, a gente tem uma produção maior de hormônio, de serotonina, de dopamina, né? E gera um vínculo muito profundo, estar com aquele bebezinho no colo. É assim também, de outra forma, com os nossos relacionamentos mais maduros, né? Quando nós estamos juntos, esse vínculo de pele com pele, né? De peito com peito, esse abraço, esse carinho, esse beijo, né? Eles comunicam e eles vinculam as pessoas. Claro que, assim, nós somos chamados a expressões de amor indevidas fora de casa? Absolutamente não. Mas dentro do nosso lar, nós precisamos ser muito carinhosos. Eu poderia falar pra vocês sobre isso ainda 1 hora e meia, mas não é o caso. Tá todo mundo me cobrando aqui que a gente diminua a quantidade, o tempo de aula, né? Mas, só a última coisinha. Para os filhos, principalmente a expressão do amor do pai, é muito importante. E a gente liga essas realidades, às vezes, eu tenho alguns autores aqui em casa que ligam esse afastamento, esse distanciamento do toque físico a problemas psicológicos muito graves, né? Então depois eu vou tentar trazer esses estudos para vocês de uma outra forma. Agora vamos falar de presentes, né? Eu acho que é a melhor de todas, todo mundo adora ganhar presente, né? Todo mundo ama ser lembrado de alguma forma. Os presentes, universalmente, eles são símbolos de diplomacia, né? Eles são desde os primatas, né? Então, quando você chega numa tribo indígena, aí eles começam a trocar espelhos, eles começam a trocar símbolos, o coco, que é importante, entrega uma alimentação, uma comida. Quando você chega na casa, por exemplo, daquela sua tia querida do interior, né? Que ela prepara aquela comida para você, é uma forma de presentear também. Então, os presentes, universalmente, quando você tem os seus bebezinhos, quando eles saem na rua, ele pega ali uma florzinha, pega uma pedrinha, diz, é pra mamãe, é pra vovó. Então, os presentes, eles são muito presentes na nossa vida. É muito fácil perceber que isso é uma linguagem de amor humano. Porque nas pessoas mais primitivas, nas crianças, isso é muito forte, né? Então, pra gente também, a gente tem aquele impulso de presentear. É uma linguagem universal, né? O que acontece? Para que a gente consiga realmente, preste atenção, comunicar amor por meio do presente, a gente tem que observar algumas regras. Por quê? Às vezes o presente mal dado é melhor do que dar presente. Então, quando eu dou um presente que denuncia que eu não conheço aquela pessoa, então, por exemplo, eu uso um relógio e um perfume, né? Então, às vezes a pessoa não entende, né? Que eu não sei, meu marido, né, chegasse pra mim, as outras pessoas do mundo talvez não soubessem que eu uso um relógio, mas se o meu marido tivesse se esforçado pra me dar um relógio, sendo que eu já tenho um relógio, né? Foi mal, o exemplo foi ruim. Vou dar um outro exemplo. Eu tinha uma amiga que ela não usava preto. Não gostava de usar blusa preta, vestido preto, era um traço dela. Todo mundo sabia disso. Aí o namorado dela foi lá e presenteou com um vestido preto. Depois ela descobriu que não foi o namorado que comprou o presente, foi a irmã do namorado. Então era dia dos namorados, ele sem paciência ligou e falou assim, fulana, compra presente pra minha namorada, né? Quase que eu digo o nome dela aqui. E aí ela foi lá e comprou uma blusa preta lindíssima de marca. Na hora que ela abriu, foi um ato praticamente de desamor. Então preste atenção. Como é que eu vou prestar atenção, Marília? Eu sou um homem, eu não presto atenção nem nas minhas próprias roupas, né? Tenta anotar a dica no celular. Você tá passeando no shopping, ela diz, amor, eu tô querendo tanto ler esse livro, mas é tão caro, não vou comprar essa semana, papapá. Anota, né? Ah, eu quero muito, tô precisando de um brinco. Amor, vai no banheiro, meu perfume tá acabando. Preste atenção naquilo que ela printou no celular. As mulheres, vou contar um segredo das mulheres pra você que realmente tá assistindo. Elas têm uma pasta que chama captura de tela no álbum do celular. Você vai lá, você vai ter umas 295 ideias pra você presenteá-la, né? Que ela printa ali, eu quero esse vestido da internet, eu quero essa bolsinha, uma coisinha ou outra. Não precisam ser coisas caras, né? Pessoal, é muito importante que aquele presente comunique que a pessoa gastou tempo com você. Então não adianta mandar a sua secretária enviar um monte de rosas. É melhor você sair colhendo flores ao longo do caminho. Isso aí é uma coisa que só o Rubinho pode, né? Que a gente mora no meio do campo, você provavelmente não vai achar flor nenhuma aí na sua cidade toda urbanizado, né? Mas é melhor que ela pense que você trouxe flores ali, né? Do que você simplesmente mandou outra pessoa comprar. Então perceba que é importante que ela entenda que o presente comunique que ela é objeto do seu afeto porque você gastou tempo com ela, né? Porque você gastou tempo com ele, preparando aquilo, né? É importante que você empreenda algum dinheiro. Quando a coisa tá dificílima, não tem problema nenhum. Você chegar com uma flor que você trouxe na rua, você
participou de um jantar e no final a pessoa mandou um bolinho pra ela e você trouxe com todo carinho aquele bolinho no final do jantar. Não tem problema nenhum serem presentes que não implicam o gasto de dinheiro. Mas é importante, né, que alguma coisa ela gaste de você. Ou o tempo que você passou para lembrar, né? Ou o tempo que você teve para poder preparar aquele presente. Ou algum dinheiro mesmo, não tem problema nenhum. A gente vive numa sociedade meio marcada pelo marxismo, dinheiro é demoníaco. Não. Poxa vida, eu tirei esse dinheiro que eu ia gastar com uma coisa pra mim pra dar pra você, né? Então é uma forma de você demonstrar afeto, não tem problema nenhum, né? Outra coisa, é importante que você mostre pra ela que você teve interesse, que ela teve espaço nos seus pensamentos, né? Que você preparou, poxa vida, eu fiquei atento, eu fui no celular, eu vi que tinha uma coisinha, eu fui comprar, eu pedi pra alguém me ajudar, eu preparei, né? Então todas essas realidades, elas comunicam de alguma forma amor. Preciso dar todos os presentes todos os dias? Claro que não, você vai falir, né? Mas vez ou outra, principalmente nas datas especiais, preparem esses presentes. Pessoal, é importante que o presente não seja símbolo de bajulação e ostentação, de domínio. Ah, eu vou chegar, tô namorando há 4 meses, meu namorado é milionário, ele chegou com um carro com um laço de fita em cima. Cuidado. Às vezes presentes muito caros, muito ostensivos, eles têm essa ideia de que eu compro você. Outra coisa, brigou, no outro dia chegou com um presente caríssimo, fica atento. Se isso não vai comunicar domínio, se isso não vai comunicar chantagem, né? Os presentes precisam ser simples e dados na hora certa. Complicado, né? Principalmente quando são as mulheres. É um pouquinho complicado, mas a gente vai pegando jeito, principalmente porque a gente consegue ver felicidade no rosto da pessoa que a gente ama. Então, quando a gente tá vendo, né, essa pessoa, a gente consegue ver quando a gente acertou. Só que a gente só lembra de quando a gente erra, né? Então, anota ali, preste atenção no o que faz essa pessoa feliz e tenta trazer para ela esse valor emocional de apreço nesses atos que você prepara. Outra coisa, só mais uma vez, certo? Não tô falando que a nossa casa tem que ser um local em que tá todo mundo sempre cobrando bajulação, amor disso, amor daquilo. Isso aí vai virar assunto. Ah, porque a minha linguagem de amor é isso. Não, não é isso. Você reza e se Deus te basta, você não precisa de mais nada. Se a expressão do amor de Deus te basta, você não precisa de mais nada. Mas essas dicas vão te ajudar a acabar uma crise em casa, a reestruturar o vínculo do seu relacionamento. Então elas são um meio e não fim. Não vai fazer disso uma neurose dentro da sua casa que você vai ter problemas. Última linguagem do amor, serviços, atos de amor, né? Na nossa sociedade, as pessoas acham que serviço é uma coisa indigna. Então, ela tá lavando o chão, olha como ela é indigna. Isso é coisa pra empregada doméstica. Compra mais uma máquina de lavar, compra mais uma máquina de lavar louça. A gente não precisa ficar aqui perdendo tempo com isso. Vamos usar louça descartável pra gente não ter que lavar louça. Não é dessa forma que a gente vai trabalhar. O ato de serviço, de cuidado, é também uma linguagem de amor, né? É importante que as pessoas, né, com este traço, com essa forma de amor, elas se policiem. Se você tá assistindo esse vídeo e tá pensando assim, eu sou amada dessa forma aí. Cuidado, porque você pode se tornar, né? Vocês podem se tornar carente dominadora, né? Você pode se tornar alguém que tá sempre cobrando das pessoas serviço. Então, se Deus te basta, tá tudo ok, né? Você não precisa ficar cobrando os outros, você tem que fazer isso por mim. Você tem que ser muito sábia, né? Agora, se a pessoa que tá com você tem essa realidade de se sentir amada pelas coisas que você faz, olha que coisa fácil. Um banheiro bem lavado, uma louça lavada, né? Uma casa varrida, ou então um auxílio que você deu no trabalho daquela pessoa. Aquilo ali pode ser uma verdadeira prova de amor. Então preste atenção, né? Se aquela pessoa fica muito irritada, se você vê com que ela está trabalhando e você não oferece auxílio. Então fica muito atento, porque muitas vezes essa comunhão, né? De vamos fazer as coisas juntos, vamos deixar as coisas bem arrumadas, vamos se ajudar nos nossos projetos, se isso também não é uma excelente linguagem do amor. Pessoal, esgotou o nosso tempo. É isso, né? Falei pra vocês das 5 linguagens do amor. Vou mandar esse grupo no WhatsApp. Fica atento que hoje ainda eu tenho um recado pra vocês. Mais tarde eu vou mandar também, não sei se em áudio, não sei se por escrito. E é isso, compartilha com as outras pessoas esse projeto que a gente tá vivendo aqui, essa experiência que a gente tá vivendo aqui de aulas, que a gente vai continuar trazendo um conteúdo de qualidade pra ajudá-los com as famílias, com os relacionamentos, né, com a relação com os filhos de vocês e principalmente com esse resgate da feminilidade, né, com a nossa relação com Deus. É isso, um grande abraço. Me manda um feedback dessa aula lá no direct do Instagram e eu aguardo vocês. Um grande abraço.